ignorar as birras, ignorar a criança nesse momento é uma das coisas que pode provocar uma intensidade maior ainda na descarga de cortisol e adrenalina. Ou seja, as chances são de que essa birra fique mais intensa e mais demorada. Porque a criança não se sente protegida pela presença do adulto. E esse cérebro reforça essa sensação de ameaça. Então ela fica reestabelecendo cada vez mais essa resposta de estresse. E quanto mais exposta ao estresse a criança é, quanto mais frequente e mais intensa a exposição a situações de estresse, o que acontece com ela a médio e longo prazo é que ela fica hipersensível. Ou seja, é uma criança que é mais sensível a situações estressoras, que vai lidar com menos habilidade com situações estressoras, vai responder com estresse com mais sensibilidade que outras crianças que não foram tão expostas a situações de estresse na primeira infância, tá? Então essa é uma razão, se tu precisavas de alguma, essa é uma razão para não ignorar as birras, tá? Ignorar as birras tende a reforçá-las, porque à medida que eu estou expondo, mantendo essa situação, a criança nessa sensação, nessa situação de estresse, eu estou tornando essa criança hipersensível ao estresse, ou seja, ela tem mais chances de fazer birra de novo, tá? Então, olha a cilada aí, Bino. Olha que cilada ignorar a birra. Mas e aí, então tá, não pode ignorar. Então vamos fazer o quê? Chegamos lá, borboleta. Era a hora que tu esperava. Vou te dar o caminho das pedras. A primeira coisa é que a gente tem que entender, e eu comecei a live falando isso, que a gente não precisa acabar com as birras, porque é impossível. As birras fazem parte de um desenvolvimento saudável. Eu já te expliquei há pouquinho aqui, que elas têm uma função que é importante. Elas ajudam a criança a se reorganizar diante de uma desorganização emocional. Então é para alinhar essa criança que estava com aquelas tensões todas acumuladas, que estava com essas necessidades todas bagunçadas, para ela se centrar e conseguir tocar o dia. Então tem uma função super importante. Agora, vamos combinar aqui entre nós também que não é gostoso acompanhar uma criança tendo uma crise de birra, que não é gostoso para a criança também. Quem já viu uma criança tendo uma crise de birra, sabe como eles ficam depois. Sabe a canseira que é. Sabe que no fim eles estão de cabelinho grudado, suado, vermelhos, exaustos. É muito comum a gente ouvir de criança que pega no sono depois de uma crise de birra, né? Cansa, é exaustivo. Então, faz parte sim de um desenvolvimento saudável, tem sim uma função, mas a gente não precisa expor a criança a isso mais do que o necessário. Então, o grande pulo do gato na questão das birras é a gente trabalhar para que elas não aconteçam. A gente tentar evitar, a gente tentar manter esse copo aí um pouquinho mais equilibrado, para que ele não transborde, né? Uma das coisas mais eficazes para a gente fazer isso é a gente cuidar das 5 necessidades básicas. É eu, na rotina do meu filho, tentar organizar de uma maneira que ele nunca fique com uma reserva muito lá embaixo, né? Que ele tenha uma alimentação, uma rotina de alimentação que mantenha ele mais ou menos equilibradinho, que ele tenha momentos de brincadeiras super animadas, mas também tenha momentos de repouso durante o dia, que ele se sinta seguro, né? A segurança, ela tá muito calçada na rotina, nos cuidadores de referência. Então essa criança sabe quem cuida dela, sabe com quem que ela vai ficar em cada período do dia, conhece os espaços onde ela tá. Por que muitas vezes a criança faz birra em festa, em reunião de família ou festa que tem muita gente? É a segurança. Ela tá num espaço que muitas vezes ela não tá familiarizada com o espaço, com aquelas pessoas, ela não sabe o que vai acontecer ali. E isso a deixa insegura. Isso deixa o tanquinho da segurança, lá embaixo na reserva. Então, se a gente quer cuidar para evitar que a criança tenha esses episódios de birra, é importante que a gente mantenha ali no nosso paninho de fundo essas 5 necessidades. Então, a gente não precisa virar fiscal da criança, mas é importante que a gente pense essa rotina da criança
mais ou menos organizando para que isso esteja mais ou menos bem cuidado. E assim, outra coisa muito, muito, muito fundamental é a gente aguçar o nosso olhar. É a gente treinar o nosso olhar, porque a birra dá sinais. Ela não vem do nada, como a gente estava falando. Sempre tem um movimento crescente que muitas vezes a gente ignora, porque a gente está ali, ocupado das nossas coisas. Então, olho vivo e faro fino. A criança sinaliza que esse copo está enchendo. Ela vai ficando, eu brinco que ela fica espinhenta. Ela vai ficando menos tolerante. Ela vai ficando mais sensibilizada. Ela vai ficando mais inflexível. E isso tudo são sinais para nós de que o copinho dela está enchendo. E aí, como é que eu faço, Bárbara, se eu sei que esse copinho está enchendo para ele não transbordar? Primeiro, faz o teu checklist das necessidades. Bom, tô vendo que a criaturinha do pântano tá ficando espinhenta. O que será que ele precisa? Será que ele tá com fome? Será que hoje o dia foi atípico e ele não comeu muito bem de manhã, então talvez ele esteja com fome um pouco antes da hora? Ou eliminação, que é o outro lado da moeda dessa necessidade. Tá constipado, faz, sei lá, 3, 4 dias que não faz cocô, pode estar com desconforto. Ou, puta, na hora de fazer xixi não fez nenhum hoje, tá? Será que ele tá cansado? Foi uma noite difícil, teve muito despertar noturno, ou ontem foi dormir muito tarde, hoje acordou mais cedo que o comum? Ou será que foi um dia muito agitado, foi pra rua, foi no parquinho, correu, chegou pra casa, continuou agitadão, precisa descansar e não parou? Ou será que ele está se sentindo inseguro porque hoje a nossa rotina foi diferente? Porque eu estou propondo atividades que ele nunca fez e ele não está conseguindo prever o que vai acontecer depois? Ou porque quem está cuidando dele não é quem cuida costumeiramente nesse horário? Ou será que está faltando entretenimento? Eu deixei essa criança na tela a manhã inteira, ela não mexeu esse corpinho. Ou ele está entediado porque eu estou aqui fazendo as coisas da casa e ele está só ali na minha saia, para cima e para baixo, não fez nada de legal, nada de interessante, nada de instigante hoje. Ou está faltando afeto. Eu não parei para dar um colinho hoje. Eu não afofei de manhã cedo. Eu não contei pra ele como eu amo ser mamãe dele. Eu não sentei com ele no meu colinho ali 5 minutinhos só pra cheirar aquele cangote quentinho ainda. Então, se a gente quer evitar as birras, o passo 1 é a gente cuidar desse checklist. É a gente manter ele no nosso pano de fundo pra gente avaliar o que pode estar desorganizando essa criança. Por que ela tá ficando espinhenta? O que está acontecendo agora que está deixando ela intolerante e inflexível? E aí a gente tenta resolver. E muitas vezes o que vocês vão ver é que se passou do ponto, é difícil para a criança resolver. Se ela está com muita fome, às vezes ela está chorando na frente do prato de comida e não come. Então, antes, a gente reorganiza a criança. A gente centra ela para dar isso para essa necessidade. Como que eu reorganizo a criança? Afofa. É simples assim. Chama para um colinho, vai dar uma voltinha pela casa, toma uma água junto, conta uma coisa bonita, lê uma história, conecta um pouquinho. E quando tu vê que ele tá molinho, frouxinho, aí vai lá cuidar dessa necessidade. Aí ele tá pronto, tá organizado para suprir a necessidade, tá? Se a gente faz isso, a gente consegue evitar, olha, não tem como dizer uma porcentagem, né? Mas um tanto de birra que eu não sei nem medir.